Bem, pessoal, agora vamos para a correção da segunda lista de exercício, né? Falando sobre álcool. Então, vamos ver aqui. Primeira questão diz assim. Só organizar aqui, ó. Pronto. Então, primeira questão diz assim. Dê o nome, segundo a IUPAC, ou seja, o nome oficial de cada composto que vocês estão vendo aí nessa primeira questão. Então, o que é que vocês vão fazer, ó? Observar aqui quem é a cadeia principal. Vou numerar. Como está no meio, a hidroxila, então tanto faz se você numerar a partir da esquerda ou da direita, né? Então, 1, 2, 3. A hidroxila está no carbono 2. Então, como é que vai ficar o nome desse composto? São 3 carbonos próprios, só ligações simples. Posição da hidroxila no carbono 2. Então, 2. Ó. Como também você poderia chamar 2-propanol, tá? É uma nomenclatura mais antiga, mas ainda é aceita. Essa letra B. Então, como é que você vai fazer? Cadeia principal. Você pode chamar aqui da cadeia principal ser essa. Poderia ser também a de cima, ou poderia ser cruzada. Não importa. Esses que vocês estão vendo aí sobrando vão ser os radicais, né? Como só tem um carbono, vai ser um metil. Então, vamos numerar. Como está centralizado, tanto faz se eu vou numerar da esquerda ou da direita. 1, 2, 3, 4, 5. A primeira coisa que eu vou escrever aí é a posição dos radicais. Está no carbono 2 e no carbono 4. Então, 2,4. Como são dois metil, fica dimetil. Aí eu tenho 5 carbonos, pente. Só ligações simples. Posição do álcool está no carbono 3. 3O. Então, 2,4 de metil, pentan, 3O. Letra C, cadeia principal. O que sobra é radical. Como a hidroxila está mais próximo da direita, então tenho que numerar a partir da direita obrigatoriamente. Então, 1, 2, 3, 4. Os radicais está no carbono 3, então fica 3,3 dimetil, porque são dois metis. Aí, são 4 carbonos. But, só ligações simples. Posição da hidroxila está no carbono 1, então fica 1 ol. Então fica 3,3 de metil, butan, 1 ol. Como também poderia escrever apenas 3,3 de metilbutanol. Por quê? Porque você pode suprimir, né? Você pode retirar esse 1, já que subtende-se que não tendo numeração já está no carbono 1. Você pode fazer isso também. Ou então 3,3 de metil 1 butanol. É uma outra forma de escrever, certo? Vamos agora para a letra D. Então, cadeia principal. Eu vou pegar essa letra D e vou escrever no Jamboard. Para que vocês possam ver aqui, ó. Letra D. H3C, CH2, CH, C2H5, CH3OH,
CH3OH, CH2, CH3. Então vamos lá. Eu coloquei aqui para a gente analisar melhor. Então, o que significa esse CH2, C2H5? C2H5 é um etil. É a mesma coisa se eu escrever assim, ó, CH2, CH3. Então, C2H5 é um radical, só que ele está comprimido, certo? Ele está sob compressão. Ele está na forma simplificada, para vocês não se atrapalharem. Certo? Então, isso aí não é um metil, é um etil, certo? Só para vocês se orientarem. A cadeia principal vai ser essa, tá? E aí eu vou numerar a partir de quê, ó? Se você contar a esquerda, começar pela esquerda, você teria 1, 2, 3, 4. Hidroxila com 4. Tá ali no carbono 4. Se começar da direita, 1, 2, 3, 4 também. Só que o que é que acontece? Qual é, já que a hidroxila está no centro, qual é a extremidade que eu vou começar? Esquerda ou direita? Você vai começar da direita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Professor, por que o senhor vai começou da direita e não da esquerda? Porque à direita, o primeiro carbono que recebe um radical é no carbono 2. Se fosse eu começar pela esquerda, seria no carbono 3. Então, por esse motivo, eu começarei pela direita. Então, acima eu tenho um radical metil. Então, metil. Abaixo, à direita, eu tenho outro radical metil. E à esquerda, como eu já falei, isso é um etil. E como é que vai ficar o nome desses camaradas? Primeiro, eu vou colocar em ordem alfabética. Etil e metil, etil vem primeiro. Então fica 5 etil, depois os dois metil. Tenho um no carbono 2 e um no carbono 4. Então 2, 4, 2,4 de metil. Aí você pode dizer, professor, e não começou com dimetil, e o dimetil, o D não vem antes do E? Só que quando eu tiver quantidade de tri, tetra, penta, não interfere na ordem alfabética, porque são quantidades. Aí, onde é que iria interferir? Se eu tivesse, por exemplo, isopropil, eu não ia levar em consideração o P de propil, ia ser o iso, tá? O I do iso, porque quando é isopropil, sec-butil, terce-butil, isobutil. Então, quando é terce ou terc, né? Sec, iso, não é quantidade, é posição. Então, posição leva em consideração a primeira letra do termo, no caso, isopropil do I. Agora, se fosse trimetil, tri são três, é quantidade. Não leva em consideração o T do tri, e sim o M do metil, se fosse trimetil, tá? Então, 5-etil, 2,4 de metil. Cadeia principal tem quantos carbonos? 7. 7 é hept. Como só tem ligações simples, posição da hidroxila, carbono 4. 4, ó. Então, essa é a resposta da letra D. Então, aqui, letra E. Como é que fica aí, letra E? Letra E, cadeia fechada, ciclo, tá? 4 carbonos, but. Só ligações simples,
OH, ciclobutanol. Professor, se eu colocar separado ciclo de butanol, teria algum problema? Não, não teria. Tá? Pode colocar junto também. É só lembrar se fosse 6 carbonos. Se fosse 6 carbonos assim, ó. Então, seria ciclohexanol. Ok? Ciclohexanol. Aí poderia colocar junto? Poderia. Só que no caso, quando tem H, por exemplo, ex, hept, quando tem H, quando junta, desaparece o H. Ficaria assim, ciclohexanol. Tá? Tem que lembrar disso aí. Então, continuando. Deixa eu apagar isso aqui. Botar novamente aqui o ciclo butanol. Então, segunda questão. Diz assim: escreva a fórmula estrutural. Álcool tércio butílico, ou terquibutílico, ou T-butílico. Então, como é que é um álcool tércio butílico? Então, terceira. Então, álcool T-butil, T-butílico. Ou tércio butílico, ou T-butílico, tanto faz. Então, eu vou escrever na forma de, essa é a letra A, na forma de bastão. Eu acho que é até mais rápido, certo? Então, o que é que você faz? Você tem aqui o carbono, você bota aqui o OH e coloca 3 ligações, ó. 1, 2, 3. Esse aqui seria o álcool tércio butílico, tá? Ou, se você preferir, você pode colocar assim: C, CH3, 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 OH. Ok? Essa seria a resposta. Letra B. Letra B, eu quero metil-etil-carbinol. O que é carbinol? É a nomenclatura de Kolbe, certo? Então, metil-etil-carbinol. Deixa eu ver se... Então, como é que você vai fazer? Primeiro, carbinol, você tem que lembrar o que é carbinol, né? Carbinol é só você colocar COH. Isso é carbinol. COH é carbinol, tá? Aí, o que é que você faz? É só acrescentar metil e etil. O que é um metil? É só acrescentar um CH3. O que é um etil? É só acrescentar CH2, CH3. Então você tem aqui, ó, um metil, etil, e isso é o carbinol. O que é que está faltando aí? Só acrescentar um hidrogênio, porque. Ah, desculpa. É só acrescentar aqui um hidrogênio para que o carbono ele fique com 4 ligações livres, né? Ok? Então deixa eu só separar isso aqui. Voltando lá, ele fala aqui. Aí a letra C é 6-metil-heptanol, heptantresol. 6-metil, ó, é 6-metil, heptan, heptantresol. Então o que é que você faz? Você vai fazer o seguinte:
Você vai pegar, são EPT, são 7. Você sempre começa com a cadeia principal, tá? Então, EPT são 7. Então, você pode escrever de bastão, 7, ó. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aí conta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ele fala que no carbono 3 tem ol, ou seja, no carbono 3 eu vou colocar o OH. E no carbono 6 tem um metil. Então, no carbono 6 eu vou colocar um metil, que é só colocar um tracinho, tá? Então, fica essa estrutura aí. Ou você poderia desenhar na forma de H3C, CH3 e tal. E o último é ciclo propanol. Ciclo é cadeia fechada. Prop, 3 carbonos, só ligações simples. Ou tem OH. Então, o que é que seria, como é que você faria essa questão? Simples. É só fazer um triângulo, não é? 3 carbonos, prop. Então, você faz um triângulo, certo? E coloca aqui um OH. Só isso. Pode ser para um lado, pode ser para o outro, tanto faz. Essa aqui é a resposta da letra D. Ok? Agora, questão 3. Ele dá o composto e pergunta qual é o nome desse composto. Aí lembra, ó, toda vez que vem assim, você tem que descobrir que radical é esse. Ok? Então, que radical é esse? Com 6 carbonos e 5 hidrogênios. O radical com 6 carbonos e 5 hidrogênios é a mesma coisa que ser esse aqui, ó. Isso é um fenil. Fenil. Então, como isso é um fenil, aí você já cancela de cara, ó. Letra B, que não tem fenil, certo? Já cancela de cara. Aí isso aqui vai ser sua cadeia principal. Tem quantos carbonos? Você vai começar a numerar de qual extremidade? Esquerda e direita. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Vai ser daqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por que da direita e não da esquerda? Porque o OH está mais próximo da direita do que da esquerda, certo? Então, como são 6 carbonos, eu já posso eliminar a letra C, que diz que é butanol, que diz que é 4, certo? Então, eu também posso eliminar a letra A, que diz que é hexanal. Hexanal não é álcool, era para ser hexanol. Hexanal é aldeído, que nós vamos ver a próxima função que nós vamos ver. Então, letra A também estava eliminada, tá certo? Então, tem 3-fenil, 3-hexanol. Então, está no carbono 3, o fenil está no carbono 3, tá certo? É 3-hexanol, quer dizer, a hidroxila também está no carbono 3, está também no carbono 3, certo? Então, está correto também. E a letra D diz o quê? Propilfeniletilcarbinol. Por que propilfeniletilcarbinol? Não seria a resposta correta, né? Porque a resposta correta aqui seria a letra E. Por que a letra D não estaria correta? Tá? Porque não está em ordem alfabética. Porque se você pegar aqui o início, tá? Deixa eu só colocar com outra cor para que você possa ver. Ó, isso aqui é um etil. Isso aqui é um propil. Isso aqui é um fenil. Beleza. Só que não está em ordem alfabética, como tem que ficar, ou tá na ordem correta. Então, por isso que está eliminado também. Alternativa correta, alternativa letra E. Alguma pergunta até aí, pessoal?
Então, continuando. Estou só fazendo a chamada aqui, rapidinho. Pronto. Então, continuando, quarta questão. Tem um ex-composto, é o manitol, certo? É um tipo de açúcar. Então, podem aparecer, né, em rádios, videocassete, antigos videocassete, né, televisores. Isso são derivados de algumas formigas, tá certo? As formigas vão e consomem, eles ficam lá devido à temperatura, né, dos aparelhos e acabam liberando alguns açúcares, consumindo algum alimento, liberando açúcar lá. Então é o seguinte, tem esse composto aqui, ó. Cadeia principal do composto. Qual vai ser a cadeia principal? Esta é a cadeia principal. Se vocês observarem, todos têm hidroxila. Então, tanto faz eu numerar a partir da esquerda ou da direita. Então, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Certo? Então, onde é que eu tenho hidroxila? Nos seis carbonos. Então, é 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Certo? Então, se tem até 6, essa letra A está eliminada. Essa letra B também está eliminada. A letra C também. E a letra D também. Porque todos não mostram os 6. Então, a única que mostra os 6, né? Identifica as 6 hidroxilas, vai ser justamente a alternativa letra E. Tá? Nessa quinta questão diz assim: os compostos de função álcool são de grande importância para a nossa vida, tanto para o uso direto como pela utilização na formação de outros compostos orgânicos. 2 etanodiol ou etilenoglicol é comercializado como anticongelante na água de radiadores. Então, o que é um 1,2 etanodiol? Tá? Vamos ver aqui o que é 1,2 etanodiol. Então, continuando aqui, questão 5. Eu vou apagar isso aqui para a gente visualizar melhor. Então, continuando. 1,2,3 propanotriol é a glicerina. É utilizado como agente umectante na indústria de alimentos. Certo? 2-propanol ou álcool isopropílico é usado como desinfetante. Os compostos de álcool citados são, respectivamente. Então, que compostos são esses? A gente vai ter que identificar quais são os compostos. Primeiro, ó, vamos pegar por último, né? Aqui, ó, 2-propanol. Quem é 2-propanol? Ó, se você observar, a letra A está eliminada. Por quê? Se você olhar aqui embaixo, ó, essa parte aqui, onde é que tem o OH aí? Não tem, tem um oxigênio entre carbonos, então está errado. Isso é um composto que você vai ver lá na frente, é o éter, tá? Então, 2-propanol. Aqui na letra B tem 2-propanol? Tem. Está no carbono 2, tá certo. Na letra C, tem 2-propanol? Não, tem duas hidroxilas aqui, ó. Então a letra C também está eliminada, tá? A letra D tem 3 hidroxilas, ó. Também está eliminada, certo? A letra E, a letra E tem sim, ó, 2-propanol. Então pode ser letra B ou letra E. Só que a letra B tem, ó, COOH. Isso não é álcool. Você vai ver uma função mais na frente, chamada de ácido carboxílico, que é o grupo funcional C, O, dupla O, tá? Deixa eu só voltar aqui. C, dupla O, OH. Isso é o ácido carboxílico, né? O grupo funcional carboxila. Então, a alternativa correta,
A alternativa correta vai ser justamente letra B. Essa daqui é a alternativa correta, tá? Letra B. Letra C diz o quê? Entre os compostos listados a seguir, indique aquele que apresenta um carbono terciário, uma dupla ligação e pertencente à função álcool. Ó, letra A não pode ser. Tem C dupla O. C dupla O não é álcool. Álcool é OH, isso é cetona, então não pode ser. Certo? Aí, outra, letra C também não pode ser. Olha o que eu falei anteriormente. COO, isso é ácido carboxílico. Não pode ser. Letra D também não pode ser. Por quê? Tem dupla O na extremidade. Isso é um aldeído. Não é. Está errado. Então, sobrou letra B e sobrou letra E. Ele fala que é álcool terciário. Se é álcool terciário, a letra B está errada. Porque a hidroxila está ligada a um carbono que só tem um carbono ligado a ele. Então, isso é um álcool primário. Ou seja, a resposta correta é letra E. A resposta correta é letra E. Ok? Sétima questão. É bom que essas questões são todas questões vestibulares, viu, pessoal? Então a gente já está trabalhando aí questões bem mais elaboradas. Então, sétima, o óleo de rosas tem a fórmula estrutural que vocês estão vendo aí, tá? Aí o que é incorreto, o que é errado, é um álcool? Está certo, ó. Hidroxila ligada a um carbono saturado, é um álcool. Então eu quero a errada, eu não quero a certa. Então, letra A está certa. Letra B. Possui um carbono terciário. Tem um carbono terciário? Sim. O carbono terciário está aqui, ó. Porque ele está ligado aqui a um, dois, três. Então, a letra B está verdadeira. É um ciclano. Essa é a resposta errada, que é a que você deve marcar. Por quê, professor? Isso não é um ciclano, não? Não. Quando você tem o hexágono com a bolinha no meio, isso não é um ciclano, isso é um aromático, isso é um álcool aromático. Por isso que a resposta errada que você deve marcar é a letra C. Ok? E a última questão, a oitava, diz assim: um composto orgânico X apresenta os quatro átomos de hidrogênio do metano substituídos pelos radicais isopropil, benzil, hidrox e metil. Vixe, o que danado é isso? Vamos lá. Vou até escrever de outra cor aqui. Vamos colocar de vermelho. Então, eu tenho um carbono. E ligado a esse carbono, eu tenho isopropil. O que é isopropil? É um radical cuja ligação livre está no carbono do meio. Então, eu tenho aqui, ó, CH3. Deixa eu ajeitar aqui. Então, eu tenho aqui CH3, CH3. Pronto. Esse é um isopropil. Benzil. O que é o benzil? Benzil é o CH2 radical benzeno. Esse é o benzil. É o radical benzil, tá? Radical metil, vou colocar embaixo, CH3. Hidrox, hidrox é hidroxila, né? Vou colocar em cima. Então ele pede a fórmula molecular. Como é que eu vou saber aqui a fórmula molecular? Tá? Vou mudar de cor, vou colocar de azul. Então, aqui eu tenho 6 carbonos no anel benzênico. Aí, 7, 8, 9, 10, 11, 12 carbonos.
Então, 12 carbono já elimina aí letra B, letra D e letra E. Certo? Aí, qual a diferença da letra A e da letra C? A letra A diz que tem dois oxigênios. E a gente está vendo que não tem dois oxigênios. Está errado, só tem um. Então, a resposta correta para essa questão será aí letra C, de casa. Essa é a resposta correta. Alguma dúvida sobre isso? Então, nós encerramos aqui a nossa segunda lista de exercícios.